Bom dia, gente. Vamos terminar aqui, vamos terminar esse texto com a conclusão, né, do texto dissertativo do Enem 2019. Então, nós temos aí a conclusão que ela vem detalhada, tá? Ela tem que ter tem que ter o agente, o detalhamento do agente, tem que ter a ação que esse agente vai praticar, o meio como ele vai praticar, tem que haver a retomada do repertório cultural, tá bom? E tem que ter a finalidade. Então, na primeira frase, que é: percebe-se, portanto, que o combate à pouca democratização do cinema no país é uma barreira frequente e preocupante, tá? Então, isso aí é um tópico frasal que retoma a tese, tá? Aí vem a segunda frase, que é o agente, que vai marcar o agente, o elemento que vai praticar, né, a ação para reverter a problemática. Então, quem é o agente? Então, para amenizar essa questão, é interessante que a Secretaria de Cultura, porque não existe mais o Ministério da Cultura, né? Então, coloca-se aí a Secretaria de Cultura do Brasil, vinculada ao Ministério da Cidadania, principal órgão que rege os investimentos nesse setor. Isso aí é o detalhamento do agente. Quem é esse agente? É a Secretaria Cultural, principal órgão que rege os investimentos no setor, e vem aí o detalhamento, né? Vem aí a ação que vai ser praticada na elaboração de cabe, então, a Secretaria de Cultura democratizar, procurar uma estratégia de democratização. Então, o que eu quero dizer? A primeira frase vai retomar a tese. Esse primeiro enunciado vai retomar ao agente, depois ao detalhamento do agente, tá? O detalhamento do agente. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só. A primeira frase retoma a tese. Aqui nessa frase vai dizer quem é que vai praticar, quem é o agente. Continuando, detalha-se esse agente. Depois, aqui vem a ação que ele vai elaborar. Qual é essa ação? Ele vai inventar uma estratégia para aumentar a democratização do cinema, né, pelas camadas sociais menos privilegiadas. Depois, o que ele vai fazer? De que meio, de que modo? Ele vai fazer através de subsídios, por meio de subsídios. Então, vem aqui o meio como ele vai fazer. Isso deve ser viabilizado por meio de subsídios relacionados a locais que disponibilizarem os espaços para passarem filmes de formas mais baratas, tá? A exemplo, aí ele vai retomar o repertório cultural. A exemplo de um evento aberto aos finais de semana, os maiores sucessos do cinema contemporâneo gratuitamente em cartaz ao público. E, por fim, ele vai colocar a finalidade. O objeto desse feito é tanto para reduzir a elitização cultural quanto aumentar a eficiência do Estado na resolução dessa problemática. E somente assim fazer valer o direito que é previsto na Constituição. Olha, retomou o argumento, tá? Então, em resumo, você vai colocar no último parágrafo, tópico frasal, que remete à tese, o agente, quem vai praticar a ação. Você vai detalhar esse agente, quem é ele, tá? Você vai dizer qual a ação que ele vai praticar, o meio como ele vai praticar. Você tem que retomar ao repertório cultural
e você tem que colocar a finalidade disso, tá? Então, você tem aí alguns elementos para concluir o seu texto, tá? São 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos na conclusão, tá? Espero que vocês tenham entendido. Foi um exercício para vocês, um exercício de produção de texto, tá? Qualquer coisa, entre em contato.